Pronto, eu queria agradecer ao David Santos o facto do museu ter proporcionado a Câmara Municipal ter proporcionado esta sessão. Como sabem, a Associação Promotora é independente do museu e, portanto, o museu não está nada obrigado a ceder a sala para estas sessões e, portanto, temos que agradecer isso. Assim como quero agradecer à professora Jéssica Falcone o facto de se ter disponibilizado para apresentar este volume, e à professora Fátima Mendonça, que coordenou grande parte deste volume, e o José Manuel Vasconcelos depois deu também uma ajuda, e a todos os colaboradores, alguns dos quais aqui estão presentes. Esta é a 60ª publicação que é apoiada pela Associação Promotora. Há também mais, além destes 60 volumes, há mais 3 reedições de volumes da Nova Síntese que se esgotaram e, portanto, que nós vimos interesse em reeditar. O facto de se esgotar já é um bom sinal também. E, portanto, mas são 60 publicações diferentes, estas 3 reedições são à parte. Isto significa um esforço financeiro da parte da Associação Promotora de cerca de 200 mil euros, portanto, todos estes 60 volumes. Este seria o número 23 da Nova Síntese. Há pessoas que aqui estão que já sabem o que é que aconteceu para eu estar a dizer isto, porque aparece aqui como caderno de Nova Síntese. Os números da Nova Síntese chegaram apenas ao número 13, que é um número azarento, e que foi o último número da Nova Síntese como revista mensal, mas a entidade de comunicação social teve o cuidado de nos ir chateando, porque nós estávamos a cumprir o prazo que eles entendiam que a revista devia ter, e às vezes com 2, 3 meses antes do prazo terminar já nos estavam a chatear. Depois ameaçaram-nos um mês antes de um dos prazos terminar, podiam suspender a revista, e nós dissemos: então desculpem lá, acabamos nós com a revista deixa de ser mensal e passa a ser uma coisa que é publicada quando nós entendermos. Por acaso, em 12 anos, ou 11 anos, começámos a publicar 23 volumes, quer dizer, publicámos mais do que um por ano. E, portanto, é inqualificável que uma entidade pública, em vez de fomentar, de facto, as revistas, esteja a tentar acabar com elas, não é? Pronto. E, portanto, nós acabámos com a revista periódica, passou a ser uma revista que se chama Caderno, mas é a mesma coisa, é uma revista. Este é o número 23 da revista Nova Síntese. Este número também foi um bocadinho atribulado, foi o mais atribulado de todos. Normalmente, nós começamos a trabalhar para emitir um número 1,5 a 2 anos antes. Este foi iniciado há 3 anos, e depois tivemos que passar outro à frente, que foi aquele sobre as coletividades comemorativas dos 50 anos do 25 de Abril. É porque inicialmente os textos eram poucos, digamos, dava um volume que não chegava para fazer um volume, digamos assim. Os nossos volumes são relativamente grossos, e, portanto, tivemos que esperar mais algum tempo que aparecessem mais colaborações. A professora Fátima Mendonça coordenou já em segundas núpcias, porque não foi ela que começou a fazer a coordenação, em segundas núpcias a fazer a coordenação do volume, e depois o José Manuel Vasconcelos deu mais uma ajudinha, digamos, a conseguir mais alguns trabalhos. A Nova Síntese tem vindo a publicar temas, como disse o David Santos, tem vindo a publicar temas que não têm sido tratados, não é, normalmente, pelos nossos investigadores universitários. Eles também não investigam muita coisa sobre o neorrealismo, mas pronto, mas há uma coisa que investigam. E há muitos temas que não têm sido investigados, e, portanto, que a Nova Síntese tem vindo a vasculhar. Este é um deles, não é? Pronto, tem sido um tema. Tem havido estudos sobre literatura africana, há vários estudos sobre literatura africana. Aliás, na Faculdade de Letras havia mesmo um departamento de literatura africana, agora parece que já não há, embora haja um curso de literatura africana, mas já não há o departamento. E, por aquilo que me fui informado, não sei se bem, se é assim mesmo, mas pronto, esperemos que sim, que eu não me tenha equivocado, e não esteja equivocado.
Mas, de facto, esta relação entre o neorrealismo e a literatura africana é que era um tema que, de facto, não era normalmente tratado. E, portanto, é mais um dos temas que nós fomos vasculhar e fomos, digamos, tratar. Eu queria dizer também que estes volumes normalmente dão um certo trabalho, digamos, ao coordenador, porque não nos limitamos a publicar os textos tais quais eles nos chegam, mas normalmente entramos em discussão com os autores. Às vezes há pequenas coisas que não estão bem, há pequenas coisas que faltam, etc, e portanto há sempre uma discussão com os autores, às vezes mais acesas, outras vezes menos acesas, mas normalmente chega-se a bom porto e portanto acabamos por fazer a edição dos textos, e dessas discussões há de facto de vez em quando há umas situações interessantes. Aqui há uns anos, eu não vou dar muitos elementos práticos, mas uma professora brasileira que fez um trabalho sobre o Bernardo Santareno dizia que o Bernardo Santareno se tinha inscrito na Juventude Comunista em 1941. Ora bem, em 1941 não existia Juventude Comunista nenhuma. Existiam as federações, a Federação das Juventudes Comunistas, o que é diferente. E ninguém se inscrevia, não é? Porque não sei se no Brasil julgam que o Partido Comunista em 1941 era legal, como era lá, não é? Não sei se o período em que o Partido Comunista foi legalizado no Brasil, mas pronto, mas como era lá. Portanto, e as pessoas não se inscreviam, não é? No Partido Comunista, não se inscreviam na Juventude Comunista, mas ela escreveu que o Bernardo Santareno se tinha inscrito na Juventude Comunista. Eu disse que isso não podia ser, ela não acreditou, e eu depois descobri uma senhora que tinha feito uma tese de mestrado sobre o Bernardo Santareno, e entrei em contato com ela mandou-me o texto, e então o que é que ela dizia? Ela dizia que o Bernardo Santareno se tinha inscrito na JUC em 1941. Ora, para a nossa amiga brasileira, JUC, o que é que era? Inegavelmente, JU, Juventude, ser comunista, portanto, e inscreveu-se na Juventude Comunista. Mas o que era a JUC? Era a Juventude Universitária Católica, que muitos de vocês já ouviram falar, mas que ela nunca tinha ouvido falar, e portanto, como ela entendia que o Bernardo Santareno tinha sido comunista toda a vida, o que não é verdade, ele era um católico inveterado, chegou a ajudar à missa durante um certo período, o Arquimedes da Silva Santos conheceu e sabia disso dele, quer dizer que ele era um beato, digamos. Em 1941 não se ia inscrever na Juventude Comunista, não é? Mas inscreveu-se na Juventude Universitária Católica, o que estava certo, estava dentro da sua orientação. Mas ela teve muita dificuldade em aceitar aquilo que eu lhe estava a dizer. Quer dizer, foi um bocado complicado. E o marido insultou-me. Isso é coisa, não sei quem, você está aqui agora, uma professora doutorada e tal, e você está aqui a dizer que ela não tem razão nisto, naquilo, aquilo. E havia mais coisas, quer dizer, não foi só isto. Isto foi um exemplo assim mais flagrante que eu estou a relatar. Mas o marido, quer dizer, insultou-me, e ele tinha ficado a fazer um texto e disse já vou fazer o texto para o volume da Nova Síntese. Bom, isto são vicissitudes, de facto, deste processo de fazer a Nova Síntese. Mas também foi o único caso, quer dizer, de maneira geral, até para espanto meu, sendo eu engenheiro, não é? Como é que muitos professores universitários, alguns com bastante pedigree, aceitam que eu lhes faça, digamos, algumas observações, mas elas são sempre feitas com base em factos, não em opiniões, com factos, e portanto eles não têm outro remédio senão aceitar, porque os factos ali estão, quer dizer, portanto, estão documentados. Bom, isto era só para vos dizer as dificuldades que de facto muitas vezes a revista tem, porque nós limitamos a publicar os textos tal e qual os chegam, mas eles são discutidos, são vistos, o que não quer dizer que não tenham erros na mesma, não é? O que não quer dizer que não tenham erros na mesma alguns destes textos, pronto. Mesmo com estas discussões e com estas tentativas de esclarecer certos pontos. Agora queria dizer que também este número da revista é de facto o mais internacional de todos os números que a revista fez, não é? Publicou. Quer dizer, tem colaboração de pessoas de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Brasil, Áustria, Roménia, Itália, França e Portugal. Portanto, é de facto o número mais internacional que nós publicamos.
E posto isto, eu só queria agora apresentar aqui a professora Jéssica Falconi, como o nome diz, é italiana, que se doutorou, acho que em Milão, não foi? Nápoles. Em Nápoles. Sim. Eu já estou as trocas. Mas é agora professora da Faculdade de Letras e, portanto, é ela que vai fazer a apresentação. Ela é especialista também em literaturas africanas, por acaso não colabora neste número, naturalmente passou-nos, não é? Pronto, não sei. Mas é ela que vai fazer a apresentação. A professora Fátima Mendonça foi ela que coordenou praticamente quase toda a parte, digamos, das literaturas africanas. Depois o José Manuel Vasconcelos deu-lhe uma ajudinha, e especialmente na outra parte, não é? Quer dizer, na parte dos outros temas que são tratados no volume. Mas a professora Fátima Mendonça, portanto, é moçambicana, é professora, tirou o curso, se eu não estou em erro, que ela me disse. Agora é reformada, mas tirou o curso da Faculdade de Letras, mas era da Universidade de Mondlane de Moçambique. Portanto, era professora da Universidade de Mondlane de Moçambique. E, portanto, são estas pessoas. O José Manuel Vasconcelos não vale a pena apresentar, porque já é bastante conhecido. E, portanto, eu passo agora a palavra à professora Fátima Mendonça, para então dizer umas palavrinhas sobre este número da revista. Então, muito boa tarde a todos, a todas, e agradecer este convite que me é formulado para estar aqui presente na mesa, mas talvez esclarecer que eu não considero propriamente como tendo sido organizadora, mas sim uma colaboradora. E parece que, infelizmente, o destino da revista está ligado até às vicissitudes porque se passou até conseguir esta edição. Porque, de facto, eu creio que foi aí por 2021 que me foi apresentado um pedido de colaboração pela minha colega Glória Brito, porque estávamos ambas no Clepol da Universidade de Lisboa, para ajudar a organizar esta edição, da que seria ainda a revista Nova Síntese. Eu predispus-me a essa colaboração e acontece que, infelizmente, a minha colega teve uma série de percalços de saúde que se agravaram ao longo destes anos com sucessivas hospitalizações, e de repente eu, que enfim tinha ali apenas um papel de colaborar com ela no sentido de conseguir colaborações de vários colegas de várias universidades, de repente vi-me sozinha a tratar de um assunto, nem sequer eu conhecendo o Dr. Redol. Portanto, digamos que eu era assim uma espécie de corpo estranho que aparecia a fazer este trabalho, e que, enfim, fiz o melhor que consegui. Porque, como nós sabemos, os universitários estão sempre muito assoberbados com diversas tarefas. E quando se pede, eu falo de experiência própria, quando se pede colaboração, enfim, como isto é uma rede relativamente reduzida das literaturas africanas, todos nos conhecemos uns aos outros e temos mais ou menos relações de proximidade, de amizade. E, portanto, é difícil recusar. Portanto, à partida, toda a gente diz que sim, mas depois começam a aparecer os problemas dos prazos, os problemas de dificuldades, e temos que gerir tudo isto. Foi assim que, como me vi confrontada com o facto de estar já sozinha a fazer, enfim, a estabelecer os diálogos com as diversas pessoas, colegas que iriam colaborar, acabou por haver algumas lacunas. E eu lamento que realmente não tivesse podido aparecer aqui o texto sobre a escritora cabo-verdiana Orlando Amarilis, que foi uma voz importante das literaturas, com relação da literatura cabo-verdiana em relação ao seu diálogo com o neorrealismo, e também um texto sobre a Noémia de Sousa que eu sinto que falta aqui e que eu tenho, mas que, enfim, não quis
a inundar a revista com textos da minha autoria. E, portanto, já tinha aqui um em coautoria e não tive coragem de colocar aqui um texto sobre a Noémia de Sousa. Mas quer dizer, são duas vozes que faltam aqui e que, enfim, pode ser que haja algum tipo de iniciativa que leve a que este assunto da relação entre o movimento neorrealista, historicamente falando, não é? Algumas ideias e teorias oriundas das perspectivas que os neorrealistas tinham, não é? Na sua relação com as literaturas africanas, é um assunto que eu penso que ainda merece reflexão. De qualquer maneira, eu queria, enfim, dar os parabéns já ao editor dos cadernos pela rigorosa edição que fez e congratular-me com o facto de, depois de tanta aventura, estejamos em 2025 a publicar estes cadernos. E, portanto, deixo agora à minha colega e amiga Jéssica Falconi o encargo do maior trabalho, que é de fazer uma leitura deste trabalho. Já vamos. Ai, não. Boa tarde. Como disse a professora, que se considera mais uma colaboradora do que propriamente coordenadora, mas a verdade é que, quer dizer, boa parte deste número foi coordenado pela professora Fátima Mendonça, e eu apareci apenas, digamos, como bombeiro para apagar um fogo, quer dizer, para apagar uma ausência, para apagar umas ausências, porque era preciso arranjar mais alguma coisa. A revista ainda estava um bocadinho, o número estava um bocadinho magro e era preciso arranjar a colaboração que justificasse a publicação. E é nesse sentido que eu intervim e pouco tenho a dizer, a não ser explicar a razão das escolhas que eu fiz para complementar o número de colaboradores, o mapa de colaboradores que já estava enfim, inicial. E então tive uma ideia, tivemos eu e o engenheiro António Rodal, tivemos uma ideia, eu tive a ideia e ele aceitou imediatamente e com todo o entusiasmo, foi abrir um pouco a revista a estrangeiros, que é uma coisa que é importante, não termos esta revista aqui como uma espécie de um bloco fechado só de autores portugueses, porque, enfim, a abertura a perspectivas estrangeiras é sempre muitíssimo útil, ou pelo menos, à primeira vista, poderá ser bastante útil. E assim, enfim, contactei 3 ou 4 autores estrangeiros que eu conhecia e que se disponibilizaram para mandar os seus textos. E é só disso que eu vou falar. Eu vou falar um pouco dessas pessoas, que são menos conhecidas, naturalmente, em Portugal, ou mesmo que são desconhecidas, e que ajudaram imenso, porque os trabalhos que são apresentados são realmente visões diferentes e novas, e não ficamos ali compartimentados apenas digamos, numa célula neorrealista, mas procuramos que o realismo, entendendo-se então, não propriamente o neorrealismo português só, mas os realismos, as atitudes realistas de outras literaturas também viessem para aqui. E foi nesse sentido que, por exemplo, e começo por uma colaboradora que está presente, que é uma investigadora brasileira, Elizabeth Olegário, que se tem dedicado sobretudo à incidência do neorrealismo e dos autores neorrealismo na imprensa diária, na imprensa periódica, dizendo melhor, e que escreveu um artigo interessantíssimo sobre a presença da literatura cabo-verdiana nos periódicos de uma determinada época. Esse é o artigo, digamos, que ainda tem bastante a ver com a área temática central da revista, que é realmente o neorrealismo e as literaturas africanas lusófonas. Os outros 3 autores que são da minha responsabilidade, cuja escolha é da minha responsabilidade e que o engenheiro António Rodal aceitou com entusiasmo, são uma autora austríaca, Ilse Polak, sobre a qual eu queria falar um pouco, porque é uma pessoa que
tem um papel importantíssimo, apesar de ser austríaca, ela esteve durante alguns anos em Portugal, porque foi professora, primeiro leitora e depois professora na Faculdade de Letras. Professora da área de cultura e literatura germânica, alemã, não, germânica mais propriamente, uma vez que ela é austríaca e também é cultura germânica, ou cultura de língua alemã. Essa professora, Ilsa Pollack, que é uma amiga de Portugal, é uma pessoa que fala português corretissimamente, embora com algum sotaque, naturalmente, tem dedicado a vida toda a estudar a literatura portuguesa, particularmente a literatura africana de expressão portuguesa, e também os autores portugueses que tiveram alguma relação com a literatura africana. Ela, aliás, vai publicar, dentro de muito pouco tempo, um diário. E eu chamo a atenção para isto porque estou a rever o diário, depois escrever um prefácio ao diário, o diário vai sair agora oportunamente, é um diário cujo título ainda não está fixado, mas é um diário muito interessante, de observação sobretudo, não se trata de um diário íntimo nem nada disso, embora tenha alguns aspectos da sua própria vida pessoal, mas é sobretudo um diário de observação da realidade portuguesa. E entre que anos? Entre 1978 e 1986, que foram os anos em que ela esteve em Portugal, ininterruptamente, com pequenas saídas para ir à Áustria e outros sítios, e tem um interesse incrível, porque eu friso isto porque o diário vai sair agora brevemente pela editora Afrontamento, e esse diário tem uma importância enorme para aqueles que se interessam pela sociedade portuguesa e pela cultura portuguesa, sobretudo naqueles anos logo a seguir à Revolução de Abril, portanto estamos a falar em 78, e isto vai até 86, em que tudo estava ainda muito pouco claro, havia coisas que estavam muito pouco claras, e que ela observa com uma acuidade fantástica, tem uma capacidade de observação formidável. E é muito importante porque é uma autora estrangeira que vê Portugal, não é a visão de Portugal que nós temos. E há uma coisa que ela nos ensina nesses diários que é muito interessante, é que nós, portugueses, como estamos habituados a coisas deploráveis, quase que já nem damos por elas. Ao passo que um estrangeiro que chegou cá naquela altura e olhou para a realidade portuguesa, assustou-se com coisas que viu, não é? Porque os vestígios ainda do antigo regime, como toda a gente sabe, em 78, 79, 80, 81, por aí, ainda continuavam, e às vezes até bem acesos. E ela é muito, muito atenta a isso. Aconselho-vos a ler quando o livro sair, quando os diários saírem. O diário é um diário enorme, são 500 páginas, não sei se aquilo vai sair num volume ou mais, mas eu até digo uma coisa, não é? Os nossos antropólogos e os nossos sociólogos têm todo o interesse em ler aquele diário, porque há ali pura sociologia, pura antropologia, pura etnologia, francamente com paixão, não é aquela etnologia científica, académica, com molduras muito rígidas, não. É alguém que olha para a realidade portuguesa, nos seus variedíssimos pormenores, e escreve uma coisa perfeitamente apaixonante, de leitura apaixonante. Esta senhora, que é professora, que depois foi professora na Universidade de Viena e que é uma lusitanista e é uma pessoa com uma obra vastíssima, sobretudo de literatura de viagens, até sobre a Europa Central e os países do Leste, onde as coisas eram vistas com muita acuidade e com um espírito de observação muito rigoroso. Essa senhora escreve aqui um artigo sobre dois poetas moçambicanos, Rui Knopfli e José Craveirinha, bastante interessante. O outro colaborador cuja escolha é da minha responsabilidade é um italiano, António Catalfamo, é professor numa Universidade da Sicília e é o homem que está à frente da Casa Museu Cesare Pavese em Santo Stefano Belbo, perto de Turim. Pavese, para quem não sabe, a obra continua a ser um grande escritor italiano, e este professor António Catalfamo encarrega-se, nomeadamente, da publicação anual de uns livros, de uns quaderni pavesiani, que são, onde reúnem a colaboração de escritores de todo o mundo sobre a obra do grande Cesare Pavese. Cesare Pavese não se pode considerar propriamente um neorrealista em sentido estrito, mas efetivamente a sua literatura, entre muitas outras coisas, é uma literatura realista também, e foi um homem que até do ponto de vista da sua intervenção cívica teve um papel importantíssimo em Itália naquela altura, portanto está muito bem aqui na nossa revista, e eu até espero poder mais tarde contribuir com alguma coisa também
sobre o Cesare Pavese, uma vez que colaboro com esses quaderni pavesiani em Itália há mais de 15 anos e, portanto, Pavese é para mim um autor de escolha e de estudo. O artigo do António Catalfamo é um artigo sobre Cesare Zavattini. Cesare Zavattini foi um escritor e um homem que escreveu sobretudo guiões para filmes neorrealistas. Certamente todos viram aqueles famosos filmes neorrealistas, mas normalmente não reparamos quem é que escreveu, quem é que fez o guião, de quem é o argumento. Pois muitos desses argumentos são de Zavattini, e este artigo é também muito interessante. O próprio engenheiro António Rodol, quando leu o artigo, achou muito interessante, porque realmente apresenta-nos um Zavattini, mesmo aqueles que já tinham ouvido falar no nome, um Zavattini fantástico, um homem cheio de iniciativas, de atividades, a todos os níveis, escritor, pintor, com atividade cívica, muitíssimo interessante. Finalmente, há um artigo em francês, espero que, enfim, a minha geração, e aqui estão muitos representantes da minha geração, nós estudámos francês no liceu, portanto, o francês para nós é uma língua, é a nossa língua cara, é uma língua que nos é muito cara e que nós, uns sabendo mais, outros sabendo menos, temos umas ideias, e portanto o artigo saiu em francês. Eu ainda propus ao engenheiro Redol, se queria que eu o traduzisse, mas isso não vale a pena, porque as pessoas têm que puxar pela cabeça e pelos resíduos linguísticos que ainda têm dos tempos do liceu, e portanto vamos manter aqui isto em francês. O artigo é de uma investigadora romena que está há muitos anos em França, e é investigadora na Universidade de Clermont-Ferrand, e que escreveu um artigo sobre o realismo na Suécia, particularmente nos finais do século XIX e princípios do século XX. Não houve propriamente um neorrealismo na Roménia. Desculpe, eu acho que me disse Roménia, mas isto é da Roménia. Não há propriamente um neorrealismo na Roménia, não houve um neorrealismo na Roménia. Mas há autores que, pela temática que escolheram, sobretudo nos finais do século XIX e nos princípios do século XX, e eu falo só, por exemplo, de um que certamente alguns que estão aqui na sala devem conhecer, que é Panaiti Strati. Panaiti Strati, com o seu famoso romance Os Cardos do Baragán, é um autor de um realismo poético lindíssimo, e que muitos de nós conhecemos, até porque há traduções em português antigas, de uma editorial Gleba, que não sei se recordam, foi uma editorial que teve um papel muito importante na difusão de escritores que tinham uma intervenção cívica muito forte e que eram escritores de esquerda e escritores ligados a vários movimentos, mas todos eles de esquerda. Era o caso de Panaiti Strati. Mas muitos outros autores, como Livio Rebreano, como Mikhail Sadoviano, foram traduzidos, hoje infelizmente ninguém sabe quem são, mas foram traduzidos nos anos 40 e 50 e publicados em Portugal. E a temática destes romances é muito próxima do neorrealismo. Nós podemos dizer, não são neorrealistas, não é um movimento neorrealista, não é, mas é um movimento profundamente realista, atento aos problemas do trabalho, da sociedade, dos pobres, das classes desfavorecidas. Isto na Roménia, evidentemente, como sabem, foi sempre um país turbulento e com lutas políticas muito fortes. Portanto, a Denise Kratchund, que é como se chama a autora deste longo artigo sobre o realismo na Roménia, estudou isto e deu-nos a conhecer, enfim, de uma forma relativamente sintética, deu-nos um panorama, não é? Pelo menos uns nomes e umas tendências dessa literatura realista. Pronto, e é por isso que eu estou a falar aqui apenas, eu não me competia estar aqui a falar tanto tempo, mas efetivamente, como temos aqui a porta, como abrimos a porta a convidados estrangeiros, e eu espero que isto continue, porque é importante que continue, evidentemente não é qualquer um, nós temos que fazermos uma seleção. Aliás, o engenheiro Rodol há pouco contou uma coisa que é perfeitamente natural, ninguém tem que se ofender, de apresentar um artigo, seja português, seja estrangeiro, seja quem for, apresentar um artigo e digamos, a direção da revista, que tem um papel até certo ponto que existe em muitos países estrangeiros, que é o editor tem um papel de revisor que sugere, por vezes, aos autores alterações e que discute amigavelmente, claro, com os autores determinadas alterações dos seus textos. Isso nós não temos que levar a mal. Aqui em Portugal leva-se muito a mal, porque todos nós não, mas muitos de nós, infelizmente, alguns de nós, vou reduzir ainda mais, alguns de nós estão convencidos que sabem tudo.
e que tem a verdade completa e que o assunto que eles estudam é uma espécie de culto privado de caça onde mais ninguém entra. E isso não pode ser, tem que acabar, esse espírito tem que acabar. E, portanto, temos que nos abrir e perceber que o editor, se for um editor responsável, evidentemente, quando eu digo editor é no sentido da comissão que organiza esta revista aqui, tem todo o direito de sugerir, trocar impressões com os autores acerca dos trabalhos que apresentam, sugerir alterações ou procurar pelo menos esclarecimentos acerca de certas afirmações. E ninguém tem que levar isso a mão. Portanto, acho que isso é fundamental. Nesse sentido, eu penso que a revista certamente continuará a ter a porta aberta a autores, não só nacionais, como é costume, como alguns estrangeiros, mas evidentemente passarão pelo crivo da própria edição, dos responsáveis pela edição da revista. E é apenas isto. Muito obrigado. Então agora é a sua vez. Ok. Finalmente. Criou-se grande expectativa. Muito boa tarde a todas e a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Saúdo o engenheiro Motoredola, a professora Fátima Mendonça e o Dr. José Manuel Vasconcelos, e saúdo os colegas e as pessoas aqui presentes. Eu sou Jéssica Falconi, esse sotaque, como o engenheiro já anunciou, vem do meu italiano. Não sou especialista do neorrealismo, mas tive a felicidade, a sorte de estudar com um professor italiano, que é Giovanni Ricciardi, que fez uma biografia do Suero Pereira Gomes e dedicou-se a estudar o neorrealismo durante muito tempo, portanto tenho esse pequeno legado. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que não vou fazer uma leitura de cada ensaio para também não estragar-vos o prazer de ler cada um desses artigos, que são todos muito interessantes. Vou fazer uma leitura geral, salientar as linhas de força e apontar alguns elementos que me parecem interessantes. Uma primeira consideração a fazer: tenho que felicitar o engenheiro e a professora Fátima Mendonça e outro colega, porque realmente trabalhar um tópico como neorrealismo e literaturas africanas é hoje um ato de coragem. Digo isso porque muitas vezes a academia é marcada por modas, por temas que estão na moda, por movimentos e correntes críticas que são as novas vanguardas intelectuais e acadêmicas do momento, e voltar a trabalhar sobre temas que sempre tiveram um peso importante muitas vezes é esquecido e deixado para trás. Portanto, acho que é muito importante voltar a esse tema. Os professores que fundaram a área das literaturas africanas de língua portuguesa sempre falaram no neorrealismo, a professora Mendonça, que está aqui, o professor Laranjeira, que está aqui, o professor Manuel Ferreira e vários outros, sempre salientaram essa importância do neorrealismo, mas, digamos, esse estudo foi-se um pouco perdendo e só pontualmente tem sido recuperado. Portanto, parece um novo impulso a esta revista para voltar a este tema que se calhar não está na moda das agendas acadêmicas mais na vanguarda, mas é fundamental, é importante para perceber, para equacionar corretamente muitas dos desenvolvimentos das literaturas africanas de língua portuguesa. Portanto, esse é um primeiro ponto que queria salientar. Ligando-me às palavras do Dr. José Manuel Vasconcelos, também apreciei muito, a revista parece uma espécie de laboratório, porque os textos são apresentados, mas a direção da revista acrescenta informações, discute, e isso cria uma dinâmica bastante interessante que não é muito comum nas revistas acadêmicas e em outros formatos. Portanto, felicito também este formato dialético, digamos assim, que honra, se quisermos, a ideologia geral que é subjacente a este projeto intelectual da revista. É muito interessante ver essas intervenções da direção que corrigem e permitem refletir um pouco melhor sobre alguns aspectos, e não é só chamar a atenção para os erros, porque os académicos nós também fazemos muitos erros. Isso está fora de questão.
Portanto, ato de coragem, laboratório, são os dois elementos mais gerais que queria salientar desta revista e são elementos pelos quais felicito a organização. Como tanto o engenheiro como a professora Mendonça salientaram, de fato a revista vem preencher uma lacuna. Como já disse, todos os fundadores desta área literária, desta área de estudos, que são as literaturas africanas, sempre apontaram o neorrealismo como uma componente importante para equacionar estas literaturas, mas temos poucos estudos que aprofundam as relações e os elementos, os recursos e os autores que, no fundo, acolheram este tipo de estética e de discurso ideológico. Queria situar a apreciação destes tópicos dentro de um marco mais geral que vem de um intelectual de origem palestiniana, que é o Edward Said, que escreveu vários artigos acadêmicos sobre as viagens das teorias. E ele explica, eu não vou alongar muito sobre isso, só vou dizer o marco geral, em que ele explica que as teorias viajam, e quando viajam de um contexto geográfico ou intelectual para outro, tanto podem se tornar mais conservadoras como podem se tornar mais rebeldes. Então, este é o marco geral em que podemos equacionar os movimentos que o neorrealismo fez no espaço e no tempo. E acho que este volume, no fundo, funciona como uma espécie de mapeamento das viagens que as ideias e as correntes neorrealistas e o movimento neorrealista português, mas como bem disse o colega, os realismos em geral fizeram em vários espaços e em vários momentos e em particular no contexto africano de língua portuguesa. Portanto, o volume nos convida realmente a viajar juntamente com essas ideias revolucionárias na altura para outros espaços, para outros contextos, e vemos que realmente quando o neorrealismo encontra o espaço colonial, torna-se ainda mais rebelde. Poderíamos dizer que se torna ainda mais rebelde, ainda mais revolucionário, ainda mais contundente. É muito interessante que o volume traz os vários espaços das então colônias portuguesas em África. Tem um foco bastante grande sobre Cabo Verde, por razões de proximidade, por razões de que é uma literatura mais consistente, mais estudada em relação a algumas outras, não a todas claramente, mas algumas outras, e o volume espelha muito bem a importância de Cabo Verde no quadro da reflexão sobre a relação entre neorrealismo e literaturas africanas. Acho muito interessante a inclusão de uma brevissima entrevista à escritora cabo-verdiana Dina Salustio, que faz logo uma associação de ideias entre neorrealismo e a geração da revista Claridade, que foi uma revista fundamental para a literatura cabo-verdiana, e mesmo não equacionando a nível teórico e conceitual o neorrealismo, a escritora, no fundo, fala de um neorrealismo cabo-verdiano. Esse me parece uma proposta bastante interessante que sobressai neste volume, nos vários ensaios dedicados a Cabo Verde deste volume, de como se pode pensar e equacionar uma categoria do neorrealismo cabo-verdiano. Claramente, a revista Claridade e a revista Certeza foram os movimentos literários em Cabo Verde que mais se fizeram eco às preocupações de cariz realista, de cariz social. Foram contra toda, digamos, a onda mais romântica anterior e começaram a olhar para o arquipélago, para a sua dimensão sociocultural, para a sua dimensão geográfica e climática, para todos os seus problemas, as questões da seca, da fome, da imigração, da influência deste clima tão duro no arquipélago. Portanto, é interessante pensar
como realmente preocupações de cariz social podem ser associadas e equacionadas a essa proposta revolucionária, se quisermos, do neorrealismo. Há um ensaio que me parece um dos mais focados do volume, que é o de Bárbara Santos, sobre o romance Chuva Brava, de Manuel Lopes, e eu vou retirar uma pequena citação. Ela cita uma entrevista ao escritor Manuel Lopes, que nos faz um pouco perceber, equacionar esta viagem do neorrealismo a Cabo Verde. Manuel Lopes diz assim: o nosso neorrealismo tinha um caráter sociogeográfico e histórico diferenciado. Acrescentaria sui generis. Politicamente habitávamos uma periferia. As medidas positivas ou negativas chegavam lá às batidas. A ausência de investidores traduzia-se num certo abandono. Isso criaria uma situação especial para Cabo Verde, uma quase liberdade de ação, a liberdade de autofazer-se sem perturbação. Pode assim a sua população criar hábitos próprios, tais como a música, a sua dança, a sua cozinha, a sua língua, a sua literatura. Por isso chamei de sui generis o neorrealismo cabo-verdiano. O neorrealismo português inspirou-se em situações conjunturais. Portanto, como podem ver desse pequeno excerto de uma entrevista, é muito interessante pensar como é que o neorrealismo viaja de Portugal a Cabo Verde, e essa ideia das viagens, das teorias, também nos permite pensar nas literaturas, nas estéticas, nos movimentos artísticos, não só nos termos de modelos e influências, mas em termos um pouco mais complexos, em termos de viagens, de trânsitos, de tráficos. Gosto de pensar, sobretudo, num ambiente de opressão e de censura, uma espécie de contrabandear ideias, literaturas, movimentos estéticos, pensamentos filosóficos. Portanto, gostaria que saíssemos um pouco da ideia de que há um modelo único, uma influência única que é imposta, entre aspas, ou acolhida passivamente por outros espaços, mas há trânsitos, tráficos, afiliações e apropriações criativas entre vários espaços e vários movimentos. Esta ideia de tráficos e trânsitos também está muito bem espelhada no ensaio de Elisabetta Olegário, que está cá presente, com muito gosto, que faz um trabalho muito interessante, que se insere numa linha de investigação muito atual, que é precisamente recuperar toda a imprensa literária, tanto das colônias como da metrópole, e a Elisabetta analisa a maneira como os suplementos literários portugueses trataram a literatura cabo-verdiana. Portanto, não temos um movimento apenas da metrópole para a colônia, mas temos também esse movimento contrário, que é também um posicionamento ético e epistemológico, se quisermos, em que vemos de que maneira a periferia era lida no centro. Portanto, também esse tipo de estudos nos permitem um pouco inverter o sentido. Não é só a literatura da metrópole que é lida na colônia, que é recenseada nos jornais das colônias, mas é também a literatura da periferia que é acolhida e recebida, lida e discutida no chamado centro, que era então metrópole. Agora, tudo isso acontece graças àquilo que hoje em dia nos estudos literários chamamos de mediadores culturais, figuras para além de suportes materiais, como a imprensa, claramente, que teve um papel fundamental e que, como dizia, está a ser muito recuperada e muito estudada recentemente por vários estudiosos em vários contextos, mas havia pessoas materialmente intelectuais que faziam esse contrabando de ideias, de livros, de propostas literárias entre centros e periferias, entre margens, entre as várias periferias.
Entre estas figuras, no volume, acho muito bem representada a figura de Manuel Ferreira, que eu conhecia como, não pessoalmente, mas como leitora, como professor de literatura africana. Não sabia que tinha sido um militar, mas foi uma figura central da difusão do neorrealismo em Cabo Verde e nas outras colônias africanas, e foi uma figura fundamental depois para construir os estudos de literaturas africanas de língua portuguesa aqui em Portugal. Portanto, havia todas estas figuras que, se quisermos, podemos encaixar numa categoria que é evocada num dos ensaios, o ensaio do Birata Souza, e já vos digo o outro autor, Elídio Namona, ou seja, essas figuras de fronteiras, pessoas que no fundo tinham um vínculo com a metrópole, mas que depois acabaram por estabelecer fortes vínculos com as colônias. E há entre essas figuras, é muito interessante pensar que foram estas figuras de fronteira que contrabandearam essas ideias literárias, que fizeram esse trânsito, esse tráfico de propostas literárias, de livros, de revistas, de outros autores, para tentar abrir, não é, esse mundo fechado pela censura e pela ditadura e pelo colonialismo, claramente, tentavam abrir brechas neste mundo fechado. Entre estas figuras, portanto, está representada Manuel Ferreira, mas também a figura de é mencionado João Fonseca Amaral, que foi um poeta moçambicano muito importante para uma geração de poetas moçambicanos, e ele também é considerado uma figura de fronteira, portanto de origem portuguesa, mas radicado em Moçambique, e também era uma figura de fronteira porque atuava entre o subúrbio e a cidade dos brancos. Portanto, como veem, toda esse trânsito de ideias e propostas literárias acontecia nas brechas que se conseguiam abrir entre os vários espaços compartimentados pelo sistema colonial. Outras figuras que podem fazer parte desse papel de mediadores culturais, há uma figura que é Augusto dos Santos Abranches, que também é mencionada em vários ensaios. Foi uma figura ligada à geração de Coimbra, mas está tudo muito bem documentado qual foi o seu papel. Radicou-se em Moçambique e entrou na revista Itinerário, que teve um papel fundamental. Foi uma revista muito estudada pela professora Fátima Mendonça e está representada aqui no volume pelo ensaio de Ada Milani. Foi uma revista que foi fundamental para a difusão das ideias neorrealistas em Moçambique. Dirigida por portugueses radicados na colônia, foi uma revista de oposição ao sistema de Salazar e divulgou, começou por estar mais próxima das tendências da presença, mas depois virou mais abertamente a partir dos anos de 45, portanto uma segunda fase desta revista, aderiu mais abertamente às ideias do neorrealismo e fez um trabalho de divulgação muito intenso de autores, obras, certos, entrevistas com protagonistas do neorrealismo português. Outra figura que também pode ser considerado um mediador cultural é Francisco José Terreiro, que é abordado no ensaio do professor Pires Laranjeira, que também está cá presente. Ele foi, como bem diz o professor, aquele que mais oficialmente fez parte do movimento neorrealista, porque publicou em 42 um livro de poemas na coleção Novo Cancioneiro. É o livro Ilha de Nome Santo. Claramente o título faz referência a São Tomé e Príncipe, e é Francisco José Terreiro, santomense, que veio viver em Portugal muito cedo e até se integrou de certa maneira no sistema de ensino, no sistema de investigação e até no sistema político, mas é uma figura-chave para perceber esse encontro feliz, esse encontro que torna, como eu disse ao princípio, que torna o neorrealismo ainda mais rebelde entre neorrealismo e negritude, panafricanismo e todo o discurso de oposição ao sistema
sistema colonial. Portanto, é uma figura realmente central e o professor Pires Laranjeira aborda as várias fases da poesia deste autor e também faz uma reflexão muito importante, porque a certa altura, sobretudo a produção final deste autor foi um pouco assimilada ao discurso lusotropicalista, como se ele fosse um expoente da celebração da mestiçagem, e o professor Pires Laranjeira faz muito bem uma reflexão sobre o fato que não se pode assimilar completamente a figura de Francisco José Terreiro à celebração do lusotropicalismo. Bem pelo contrário, ele foi um dos divulgadores do panafricanismo, da negritude, um dos primeiros autores da negritude africana de língua portuguesa. Portanto, essas figuras são centrais. Há uma outra figura que também foi abordada pela professora Fátima Mendonça, que também é um autor fundamental das literaturas africanas de língua portuguesa, que é João Dias. Temos um ensaio da professora Mendonça com Aurélio Cunha, que aborda precisamente todos os recursos estéticos e ideológicos derivados do neorrealismo para representar o sistema e a sociedade colonial, e portanto temos esse encontro muito intenso, muito forte entre neorrealismo e condição colonial, que faz com que no fundo os colonizados encontrassem uma gramática, uma linguagem, um léxico e também uma sintaxe, uma maneira de organizar o discurso que pudesse de certa maneira veicular a representação da situação colonial no espaço africano. João Dias, como a professora bem esclarece, também teve contatos provavelmente com os neorrealistas de Coimbra, faleceu prematuramente, portanto deixou publicada apenas uma obra, que é uma coletânea de contos, que é Godido e Outros Contos, que podem encontrar online graças às edições da Casa dos Estudantes do Império, que estão disponibilizadas online através da UCLA, a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, e esta coletânea de contos realmente mostra muito bem essa apropriação criativa que o autor faz dos códigos ideológicos do neorrealismo português para representar a condição do sujeito colonizado tanto na colônia como em Portugal, porque esse é outro aspecto muito interessante da escrita de Dias, que a professora Mendonça salienta, que move-se entre vários espaços, não fica confinado só na colônia, mas também reflete sobre o processo que hoje chamaríamos de racialização, que é um termo muito usado hoje para falar de relações raciais e racismo em contextos predominantemente brancos. Outras linhas de força do volume são algumas abordagens mais sistêmicas, como dizia bem o colega Vasconcelos, não necessariamente o neorrealismo português, mas o realismo como linguagem, os realismos. É muito bom, gosto muito dessa ideia de falar no plural. Os realismos são muitos, hoje há muitos novos realismos e, portanto, voltar ao neorrealismo me parece também uma proposta muito útil. O ensaio de Tânia Macedo aborda precisamente de forma sistêmica o romance de preocupação social em Portugal, Angola e no Brasil, e mostra como em vários espaços, vários pontos do espaço de língua portuguesa havia preocupações comuns. É uma abordagem interessante precisamente porque não se foca apenas nos modelos, nas influências, mas foca nos diálogos e nas ressonâncias, nos ecos, não é? Ver como em vários pontos do mesmo sistema aconteciam coisas parecidas e havia preocupações semelhantes. Portanto, realmente sentimos que o mundo da literatura pode ser um mundo mais unificado, não compartimentado. A literatura viaja, e a literatura circula, e a literatura ecoa em vários pontos do globo. Uma abordagem sistêmica parecida é aquela também do ensaio
de Maria Nazaré Soares Fonseca, que se preocupa em analisar a literatura de intervenção social na ficção angolana e aborda vários autores como Landino Vieira, Arnaldo Santos, que também são nomes consagrados da literatura angolana e que também foram veiculadores dessas propostas estéticas de ruptura, não é? Ou seja, a denúncia social, a preocupação com o MUSEC, que era o espaço suburbano das cidades coloniais, e esse é um aspecto bastante interessante, como os recursos estéticos do neorrealismo permitem também representar a cidade colonial, tanto em Moçambique como em Angola. Torna-se falar da cidade é falar do povo, é falar da exploração, é falar desses mundos contrapostos entre brancos e negros e entre colonizadores e colonizados. E pronto, basicamente era isso. Queria só acrescentar mais, sempre nessas figuras de fronteiras, há 2 ensaios que achei muito interessantes, que são sobre um autor que era Afonso Ribeiro, que é outra figura de fronteira, é um autor muito pouco reivindicado, tanto pela literatura portuguesa como pela literatura moçambicana, não é? Muito pouco estudado, mas que funciona como uma charneira entre o neorrealismo aqui em Portugal e em Moçambique, e o ensaio do Birata Souza e Elidio Namona aborda precisamente a coletânea de contos África Colonial, que é uma obra muito pouco conhecida, muito pouco estudada. E outra figura também que me parece fundamental é a de Castro Soromenho, que também está presente, está representado no volume, no ensaio de Jurema José de Oliveira, que recupera um tema também muito próprio do certo neorrealismo, que é a infância, não é? Como é que é vivida a exploração a partir dos olhos da infância, e este tema é abordado no romance Terra Morta de Castro Soromenho. Castro Soromenho é outro autor de origem portuguesa, radicado em Angola, reivindicado mais do que Afonso Ribeiro como autor angolano, mas que continua, às vezes, sobretudo nas novas gerações, continua um pouco num limbo, e portanto me parece que resgatar o neorrealismo e as literaturas africanas de língua portuguesa, resgatar esta relação significa também resgatar autores um pouco esquecidos, autores que funcionaram como animadores, como mediadores culturais e, portanto, conseguiram, de certa maneira, criar conexões, articulações entre pontos distantes, entre pontos que tendiam a ser isolados pela censura e pela repressão colonial, mas essas figuras furavam, se calhar, o sistema, eram furadores do sistema da altura e conseguiam pôr as ideias a circular. Eu ficaria por aqui, se a cadeia do comando me permitir. E pronto, fico a dispor para... Também não queria estragar. Há outros ensaios cuja ligação com o neorrealismo não me fica mais clara, mas é interessante ver como paira esse neorrealismo mais como um código universal de preocupação social, paira um pouco em todos os ensaios, apesar de alguns serem mais focados em obras propriamente neorrealistas e outros em que a referência é menos evidente. Mas não vou vos estragar o prazer de ler todos os ensaios e agradeço muito a vossa atenção.